Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com imenso prazer que através desse vídeo, esse vídeo é o vídeo de número 213, leitura bíblica, vídeo 213, e através desse vídeo eu quero compartilhar com você a leitura do capítulo 2 do livro de Josué. Isso mesmo, mas antes quero te fazer um convite. Vamos juntos divulgar a palavra do Senhor, alcançar mais vidas, fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Você pode aí se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e esse é um propósito de Deus que colocou no meu coração, de estar lendo a Bíblia audivelmente, de Gênesis a Apocalipse, e nós já lemos todos os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, que é o Pentateuco. Estamos no livro de Josué, o primeiro livro histórico, e hoje é o livro, então, o capítulo 2. Se inscreva aí no meu canal, não deixe de acionar o sininho, que aí você vai estar sendo acionado toda vez que tiver um vídeo novo, amém? Vamos de leitura bíblica, são 24 versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão com Sihon e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livra-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho.
Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se contemplarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram à montanha e ali ficaram 3 dias, até que os perseguidores regressaram. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Aleluia, glória a Deus, belíssimo capítulo. Nós podemos tirar alguns ensinamentos desse capítulo. E o primeiro dele é o esboço, ou seja, a divisão desse capítulo. Como é que esse capítulo está dividido? Como esses 24 versículos estão divididos? Nós podemos dividi-los em 4 partes. Quais partes são essas? Vamos lá. A primeira, Josué envia espiões, versículos 1 ao 3. A parte 2, versículos 4 ao 13, Raabe protege os espiões. A terceira parte, que vai do versículo 14 ao 16, os espiões descem da muralha. E a parte 4, que vai do versículo 17 ao 24, os espiões retornam a Josué. Bem, vamos aprender um pouquinho. Primeiro, contexto histórico, né? Josué, capítulo 2, ele ocorre em um momento crucial na história do povo de Israel. Logo após a morte de Moisés e a transição da liderança para Josué. Este capítulo se insere no contexto da preparação dos israelitas para a conquista da terra prometida, especialmente a cidade de Jericó, que era uma fortaleza estratégica e simbólica. A missão de espionagem enviada por Josué reflete a necessidade de inteligência e planejamento estratégico antes de um ataque militar. Outro fator fundamental no contexto histórico o contexto histórico, ele é fundamental para entender a importância da missão dos espiões. Jericó era uma cidade fortificada e a conquista dela seria um passo significativo para o povo de Israel ao entrar na terra que Deus havia prometido. A decisão de Josué de enviar espiões demonstra sua liderança prudente e sua confiança em Deus, buscando informações que poderiam ajudar na conquista. Esse contexto histórico também nos ajuda a compreender que a conquista de Jericó não é apenas uma batalha física, mas também uma demonstração da fidelidade de Deus às suas promessas e um exemplo de como a fé e a coragem podem levar à vitória. Aleluia! Continuando, quais são as lições que nós podemos extrair daqui então? Vamos lá.
As lições de Josué, capítulo 2, são extremamente relevantes e podem ser aplicadas em várias áreas da vida cotidiana. Uma das aplicações práticas mais evidentes é a importância da coragem e da fé em nossas decisões. Assim como os espiões confiaram em Deus ao entrar em um território desconhecido, somos desafiados a agir com fé em nossas próprias vidas, enfrentando desafios e incertezas com coragem e determinação. Isso pode incluir a tomada de decisões difíceis, a busca por novas oportunidades ou a superação de medos pessoais. Além disso, a história de Raabe nos ensina sobre a inclusão e a graça. Devemos nos esforçar para escolher e apoiar aqueles que podem ser marginalizados em nossas comunidades, reconhecendo que todos têm valor e podem contribuir de maneira significativa. Isso pode se traduzir em ações como voluntariado, apoio a iniciativas sociais e a promoção de um ambiente incluso e acolher todos, ou seja, de um ambiente incluso e acolhedor para todos. A ênfase da estratégia e no planejamento também é uma aplicação prática importante. Ao tomarmos decisões em nossas vidas, devemos considerar a importância de agir com prudência e buscar informações que nos ajudam a tomar decisões informadas. Isso pode envolver a consulta a mentores, a realização de pesquisas ou oração em busca de orientação divina. Por fim, a fidelidade de Deus às suas promessas nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé. Podemos aplicar esse ensinamento ao nos lembrarmos das promessas de Deus em nossas vidas e ao confiarmos que Ele está conosco em cada passo da nossa jornada. Isso nos motiva a viver com esperança e a compartilhar nossa fé com os outros testemunhando a fidelidade de Deus em nossas próprias experiências. Refletir sobre Josué capítulo 2 nos leva a considerar a importância da fé e da coragem em momentos de desafio. A história dos espiões que foram enviados a Jericó nos ensina que mesmo diante de situações arriscadas, a confiança em Deus pode nos ajudar, ou seja, pode nos guiar e nos proteger. A coragem demonstrada pelos espiões a se infiltrar em uma cidade inimiga é um exemplo de como devemos de como devemos enfrentar nossos medos e incertezas com a certeza de que Deus está conosco. A figura de Raabe destaca a ideia de que a graça de Deus se estende a todos, independentemente de seu passado. Sua fé em Deus e seu ato de proteger os espiões mostram que a salvação é acessível a qualquer, ou seja, é acessível a qualquer um que creia. Isso nos convida a refletir sobre como tratamos os outros em nossas comunidades, lembrando que todos têm valor, podem ser instrumentos nas mãos de Deus. Além disso, a ênfase na estratégia e no planejamento nos lembra da importância de agir com sabedoria. Josué não age impulsivamente, impulsivamente.
ele busca informações e age de forma prudente. Vamos contextualizar isso para nossas vidas. Vai abrir um negócio, vai fazer uma sociedade, vai tomar qualquer decisão, querido, estude, faça um planejamento, consulte a Deus. Isso nos ensina a importância de estudar as situações antes de agir, buscando sempre a orientação de Deus em nossas, ou melhor, em todas as nossas decisões. Por fim, as lições de Josué nos encoraja a confiar nas promessas de Deus. A proteção que ele oferece aos espiões e a certeza de que a conquista de Jericó é parte de seu plano nos inspira a viver com fé e determinação. Que possamos nos inspirar nessa narrativa para agir com coragem, acolher os marginalizados e buscar a orientação de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Em conclusão, Josué capítulo 2 oferece ensinamentos valiosos sobre fé, coragem e a importância da estratégia em nossa caminhada de fé. A coragem dos espiões ao entrarem em Jericó, juntamente com a fé de Raabe, nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, para cumprir seus propósitos. A história nos lembra que a graça de Deus é acessível a todos e que devemos ser acolhedores, inclusive acolhedores e inclusivos em nossas vidas, em nossa comunidade de fé. Além disso, a ênfase na necessidade de planejamento e prudência nos encoraja a agir de forma sábia em nossas decisões, buscando sempre a orientação divina. Isso é crucial para enfrentar os desafios que surgem em nossas vidas cotidianas. Assim como os espiões se prepararam antes de sua missão. Por fim, a certeza da presença e proteção de Deus nos inspira a viver com confiança nas promessas que Ele fez. Ao aplicarmos as lições de Josué capítulo 2 em nossas vidas, podemos cultivar um espírito de coragem, agir com fé e ajudar a construir comunidades mais justas e solidárias. Que possamos nos inspirar na fé dos espiões e na coragem de Raabe para enfrentar os desafios com a certeza de que Deus está conosco em cada passo da nossa jornada. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Amém? Um grande abraço, um grande beijo no teu coração desse que vos fala, Pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, onde eu estarei lendo e trazendo uma reflexão breve sobre o capítulo 3 do livro de Josué.